Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. E aqui chegamos, o último vídeo do nosso canal do ano aqui. E passou um tempo, o último vídeo que eu tinha feito no canal foi em julho, né? Passei aí um período sem fazer, mas hoje não podia deixar aí uma reflexão para que nós pudéssemos meditar um pouquinho mais e aprendermos sobre a palavra de Deus aí e abrirmos a palavra para ver o que Deus tem para falar com a gente. Primeiro, a palavra é gratidão, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Foram desafios, foram lutas, mas a certeza que o Senhor nos conduziu, nos guardou em cada detalhe. Tivemos dificuldades, mas pudemos sentir a essência de Deus e a presença dele na nossa vida. E até aqui nós chegamos. Eu vou deixar na descrição aqui também 4 músicas. Não a Razão, da Riane, que diz assim que mesmo a gente sendo falho, pecador, Deus nos ama tanto, com amor incondicional, e nada que eu e você possamos fazer ou falhar vai deixar que Deus nos ame. Ele nos ama de uma forma incompreensível. Nada que a gente fizer vai nos afastar do amor dele. E essa música fala exatamente sobre isso. Vou deixar também o link aqui na descrição da música Só o Começo, do Vocal Livre. Diz assim, a gente teve várias quedas durante esse ano, várias vitórias, vários desafios, mas o Senhor nos sustentou. Essa é a palavra que eu resumo aí, com certeza, o ano de 2021. E eu vou chegar, que diz que nada no nosso coração tem que estar acima da eternidade e do desejo de nós vivermos um dia quando Jesus voltar. Porque foi para isso que ele nos criou. E que a gente, se a gente tiver que deixar qualquer coisa, nós sabemos que muitas vezes não é fácil, que a gente deixe, mas que a gente continue aí remando. Se o barco quebrar, continua mesmo assim, porque a gente sabe que Deus plantou no nosso coração um desejo de eternidade. Eternidade porque ele não fez só nós para termos uma vida aqui terrena. Ele nos criou para morarmos junto com ele. Que nada no nosso coração, na nossa vida, nos impeça de chegarmos nesse grandioso dia, dia em que conheceremos Deus. E esse dia será maravilhoso. A certeza de que tudo que nós passamos, de que cada escolha que nós fizemos valeu a pena. E para sempre, que reforça o desejo da eternidade, que ele vai voltar para nos buscar. E esse dia não está longe, que nós possamos refletir isso no nosso dia a dia. E ano novo, né? Deus está escrevendo uma nova história aí para cada um de nós. Mas a certeza que nunca nos falte aí nesse novo ano é a certeza da presença de Deus na nossa vida, em cada coisa, em tudo que nós formos realizar, que a presença do Senhor esteja dia a dia na nossa vida. E bora lá então agora, ó, pegar aqui a nossa Bíblia. Bora para a palavra de Deus, para que nós possamos aí aprender um pouquinho mais sobre o que ele tem para nos dizer aí no dia de hoje, no último dia aí. Falando em último dia do ano, é uma época que é bem sugestiva para a gente fazer um balanço do que deu certo, do que não deu, fazer novos planos, novos projetos, desafios vencidos, vitórias alcançadas, às vezes algumas coisas que não imaginávamos, mas que passamos, mas que Deus estava lá no momento de luta para passar junto com a gente, porque Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que nos dias de vitória ele está lá com a gente, mas nos dias difíceis ele também está com a gente mais do que nunca e nos carrega quando a gente nem força tem mais. Ele nos reforça essa força, a Bíblia diz que ele renova as nossas forças e caminha juntamente com a gente, né? Essa é a certeza da presença dele. Então, meu maior desejo para cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, e para minha vida também, né? Isso eu falo para vocês, mas reforço aí para mim também, que nunca nos falte em 2022 a presença constante e a certeza da presença de Deus na nossa vida. E que não importa o que vamos passar de vitórias, de desafios,
nós sabermos que tem um Deus que está com a gente e nos guia em cada detalhe e vai estar com a gente em todos os momentos. Então, eu começo a história aqui, né, a reflexão que eu quero trazer para vocês em 1 Samuel. 1 Samuel diz assim. Só um minutinho. Primeira Samuel diz assim, 7:12. Diz assim, primeiro que o contexto é que o povo de Israel, o povo daquela época vivia em constantes guerras, né? Na época dos tempos bíblicos. E que o povo de Israel não era diferente. E Samuel, ele era um profeta guiado por Deus. E o povo de Israel era um povo que estava em guerra com os filisteus. Só que o povo de Israel, assim como nós nos dias de hoje, tinham os desafios. Eles tinham grande dificuldade em idolatria. E eu vou ler um pouquinho do trecho aí para vocês entenderem, né, o que aconteceu aí. Então, só para contextualizar o que a gente vai estar lendo agora, diz assim, 1 Samuel 7:12. Diz, 7:3. Samuel disse à nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Asterode, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, Samuel era um profeta lá naquele período que estava com o povo de Israel. Só que eles precisavam vencer essa guerra. E aí Samuel vira esse porta-voz aí para o povo referente aos recados aí que Deus precisava passar para eles. Aí no verso 7, avançando, diz assim, aí os israelitas se livraram de tudo, e o que aconteceu? Eles confessaram seus pecados, e aí 1 Samuel 7:7 diz assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Quantas vezes na nossa vida nós temos medo? Medo de prosseguir mesmo sabendo que a gente tem um Deus, e um Deus que cuida da gente, mas mesmo assim a gente tem medo. É do ser humano. E aí diz assim, e disse o Samuel dizendo aí para o povo de Israel, não pares de clamar por nós ao Senhor, né? O povo falando aí, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro e ofereceu de sacrifício, ou seja, aquele período Jesus não havia morrido na cruz, então eles ofereciam muito sacrifício ao cordeiro, né? E aí ele fez essa oferta e clamou a Deus pelo povo, né? Falou para o povo se voltar, se arrepender e se voltar para Deus. Enquanto isso, Samuel oferecia o holocausto, e aí o que acontece aí no verso 9 e 10. 10 já. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Quem tem poder para libertar a gente? A gente mesmo? Jamais. Quando a gente se volta para Deus. O segredo é sempre estarmos com Deus. E vocês viram aqui que o povo, mesmo sabendo que Deus estava com ele, eles sentiram medo, porque isso é a essência do ser humano. Eles tinham medo do desconhecido, mas Deus estava lá, porque o povo se voltou para ele. E aí diz assim, então, 7:12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. E o exército filisteu
foi derrotado e os israelitas ganharam. A luta não é nossa. Deus está com a gente. E eu termino essa frase aqui desse ano, né, dizendo, realmente, é isso mesmo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Não sei como foi seu ano, se foi de bênçãos, mas com certeza pode ter havido lutas, desafios, problemas, tristezas, choros, mas mesmo assim, o Senhor te sustentou e te carregou sem sombra de dúvida. Você teve sim alegrias, vitórias, bênçãos, e eu espero que você tenha sentido aí a presença de Deus durante o seu ano, te carregando aí nos braços em qualquer situação, porque Ele é um Deus que, se chegamos até aqui, Ele nos abençoou, nos deu saúde, nos deu vida e nos deu a tua proteção. Então, sem sombra de dúvida, somos muito abençoados por chegarmos aqui no último dia do ano. Então, Deus luta por nós, né? Se a gente se entrega aí a Ele, mas Ele pede também a sua fidelidade, precisamos fazer a nossa parte. Aí aqui eu vou continuar aqui a nossa reflexão. Agora eu vou ler Apocalipse 21, 5, diz assim: lógico que esse contexto é a Nova Jerusalém que Deus está preparando para cada um de nós aí, a gente não pode terminar o ano sem pensar numa eternidade, sem pensar que Deus está preparando um céu maravilhoso para a gente e que isso está cada dia mais próximo. Diz assim, 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está preparando uma eternidade, mas a gente pode também usar esse contexto de um novo ano que Deus está preparando. Ele está preparando as coisas para um novo ano. Ou seja, estou fazendo novas todas as coisas. Em breve, daqui a algumas horas, Deus nos dará 365 oportunidades de recomeço, de vitórias, de novas oportunidades. Para alguns, de recomeço. Para outros, renovo, começo, e a certeza de que Deus estará, se nós assim quisermos, em todos os dias com cada um de nós. Então, que a gente tenha isso no coração, que Ele vai dar 365 oportunidades. E se nós falharmos, não tem problema. Ele vai estar com a gente também, porque Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E aqui eu vou ler também que nós tenhamos aí no novo ano. Diz assim, agora eu vou lá para 1 Pedro. 1 Pedro 1,7 diz assim: assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a fé é algo mais importante que o ouro, porque o ouro o tempo corrói, estraga, ladrões podem levar, mas a nossa fé é algo nosso, e a experiência que cada um de nós tem e terá com Deus. Então é a fé, a esperança, e a certeza. A fé é algo que a gente acredita, mas que a gente não vê. A fé é algo que Deus deu de presente aqui para nós terrenamente, porque fé é o que você acredita mesmo sem ver. Na eternidade a gente não vai precisar dessa parte, a gente vai estar visível todas as coisas. E que tenhamos fé em todas as coisas, de que tem um Deus que vai continuar nos sustentando, continuar. E aqui eu vou ler também aqui Provérbios, só um minutinho, Provérbios 4, 21-27, diz assim: nunca perca de vista, aproveitando aí uns conselhos para o novo ano, diz assim: nunca perca de vista, guarde no fundo do teu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo ser. Acima de tudo, guarde o seu coração,
Que palavra divina, quando Deus fala para a gente guardar o nosso coração, guardar na presença de Deus. Confiar, nosso coração tem que ser somente, em primeiro lugar, nada na nossa vida, nada. Por mais que a gente amemos, nada tem que estar acima de Deus na nossa vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de vocês. Vejam bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Eu li Provérbios 4, 21 a 27. Então, que nós possamos olhar para frente, olhar para 365 oportunidades que Deus nos deu. E hoje à noite, quando a virada vier, que nós possamos ter gratidão, porque até aqui o Senhor nos guardou e nos protegeu. Isaías 41, para a gente encerrar, diz assim, 4, 21 a 27. Opa, 41, 3, diz assim. Pois eu, o Senhor, o seu Deus que seguro pela mão direita, e diz a você, não temas, eu o ajudarei. Isaías 41, 13. A gente não tem que temer, porque a gente tem um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E isso é maravilhoso, nós sabermos como a gente tem um Deus que não, ele só pede o nosso coração, a nossa fidelidade. Mas quando ele pede isso é exatamente para a gente se proteger, né? Porque ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Salmo 103 diz assim, 103, 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Não se esqueça de nenhuma das tuas bênçãos, que hoje à noite nós tenhamos mais gratidão no nosso coração do que qualquer coisa, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração. E aqui eu vou buscar aqui crônicas, que eu vou marcar aqui também para a gente ler aqui. Diz assim. Ao vivo é assim mesmo. Às vezes não consegue achar tão rápido. Primeira Crônicas 16. Primeira Crônicas 16, 34 a 36. Diz assim, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúnam-nos e livre-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então o povo exclamou amém, louvando a Deus. Ou seja, a gente tem um verso aqui também que eu deixei separado, que é da escritora e profetisa Ellen White, diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no nosso passado, que possamos olhar com esperança, que possamos olhar com fé. Muitas vezes precisaremos enxergar além e termos fé. Se a gente não enxergar, tudo bem, Deus está lá com a gente e a sua mão vai nos sustentar. Gratidão pelos dias vencidos e fé para os dias que virão. Saber que tem um Deus que vai cuidar de cada detalhe e que Deus estará conosco, com cada um de nós nas nossas lutas. O melhor de Deus ainda está por vir, acredite. E que toda a honra, toda a glória de todas as nossas conquistas, de tudo que nós somos, que a gente possa sempre falar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus na nossa vida. Deus nos dá saúde, vida e sabedoria. Feliz 2022.
Agradeça a Deus pelas bênçãos que você teve. Agradeça a Deus pelos desafios e muitas vezes nos moldaram, nos amadureceram e nos fortaleceram. E foi aí, às vezes, em alguma dificuldade, em alguma coisa que a gente planejou e às vezes não deu certo. Mas foi exatamente aí que a gente consegue, muitas vezes, sentir a presença de Deus quando a gente abre mão dos nossos planos, entrega totalmente para Deus e fala, Senhor, não está mais na minha mão. O controle da nossa vida não tem que estar nas nossas mãos. A gente tem que traçar plano, sim, mas o controle principal da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. A estação 2021 de embarque está sendo finalizada. Um novo trem está passando, que nós possamos ser os passageiros de um trem, que o comandante principal é Cristo, da nossa vida. Que a gente possa olhar com gratidão, com esperança, com fé, 2021, que nos ensinou muitas lições, teve dores, teve aprendizado, teve choro, teve alegria, teve vitórias, teve bênçãos, teve muitos sentimentos envolvidos. Mas o que eu tenho a dizer foi que a gente conseguiu vencer e ter ainda mais a certeza que tem um Deus que cuidou de cada detalhe, quando nem a gente sabia cuidar. Deus te abençoe, feliz 2022, que a estação nova do trem que está passando aí, que os passageiros são cada um de nós, e o motorista, o guia do trem é Cristo, é Jesus, que na estação 2022 esteja cheio de esperança, cheia de fé, coragem e, acima de tudo, a presença do Senhor na vida de cada um de nós. Feliz 2022, que a presença de Deus esteja com você. Muito amor, muita paz, muita saúde, muita alegria. E até aqui, o Senhor nos sustentou. Gratidão. Deus abençoe a cada um. Feliz Ano Novo, feliz 2022. Tchau, até o próximo vídeo. Deus lhe abençoe. Beijos.